Bom dia, povo de Deus. Aleluia. Povo lindo. Ó. Amo vocês. Fiz muita propaganda de vocês essa semana. Quem foi que viu o pastor de vocês aí? Tinha torcida organizada lá? Vocês oraram por mim? Fizeram mais que obrigação. Uma experiência muito preciosa, a minha palavra de gratidão pública, né? O pastor Márcio Valadão, a Igreja Batista da Lagoinha, pelo privilégio. Falei com a esposa, ela falou assim: como é que você está se sentindo? Eu falei assim: honrado. Honrado. Não se trata de mais feliz ou menos feliz, porque a minha felicidade está em pregar o Evangelho em qualquer lugar, para qualquer público. A minha felicidade não está em pregar o Evangelho numa grande igreja. A minha felicidade está em pregar o Evangelho. Não importa onde eu esteja, mas me sinto honrado quando igrejas do porte da Lagoinha têm oportunidade de dar a nós como instituição, porque na verdade quem sou eu, se não um representante desta casa? Eu só represento você, represento essa igreja, o ministério dessa igreja, e fiz questão absoluta de dizer o quanto eu sou grato por essa casa. E é verdade, o que eu falei lá eu falo aqui, o que eu falo aqui eu falo em casa, o que eu falo em casa eu falo para os amigos. Deus me deu o povo que eu queria ter, a igreja que eu sonhei em ter, os pastores que eu gostaria de ter ao meu lado. Então eu louvo a Deus por isso, pelo privilégio de fazer isso. E é nisso que consiste a nossa alegria, é nisso que está a nossa realização. Eu descobri muito cedo que Deus não celebra resultado, Deus celebra fidelidades. Eu vou repetir. Deus é um Deus que não celebra resultados, Deus celebra fidelidade. Porque quando o resultado é fruto da força humana, Deus não se alegra com isso, não importa qual o tamanho do resultado. Quando o resultado ele é conquistado por estratégias humanas, sabe, isso não impressiona Deus. Mas quando o resultado ele é fruto da fidelidade para aquilo que Deus te pediu para fazer, isso Deus celebra. Isso Deus se alegra, isso Deus comemora. E nós louvamos a Deus por isso. Ainda hoje estava falando com a pastora, hoje pela manhã, uma igreja aqui em São Paulo, uma igreja até simples, num bairro simples, me ligou perguntando se eu podia ministrar uma palavra sobre restituição lá. Agora eu vou virar o pastor da restituição. E com o mesmo coração que eu aceitei estar em Belo Horizonte, eu vou tocar essa igreja num dia de semana. A mesma alegria. Porque minha alegria não está no tamanho da igreja, mas está em servir ao meu Deus, com aquilo que Ele me deu como encargo para fazer. E é sobre isso que eu quero pregar hoje. O tema da nossa mensagem hoje, não sei se a gente tem o banner para postar ali, Conseguimos o banner? Não, acho que não, Não deve ter passado para aí. O tema da nossa mensagem hoje, ele é intitulado A Restituição do Encargo Ministerial. Fala, encargo ministerial. Atos capítulo 13, lá, daí seu bannerzinho lá, restituição do encargo ministerial, lições sobre a vida de Davi. Se você está acompanhando, a gente está vindo não cronologicamente, mas didaticamente em cima dos livros da Bíblia, os personagens, dentro da ordem que ele foi escrito. Como eu disse, eu não sei o quanto eu consigo continuar nessa vibe, mas até Deus deixar, vamos tocando, vamos fazendo, Atos capítulo 13, versículo 20, versículo de número 21. Atos 13, eu vou ler na nova versão transformadora, NVT. Então, o povo pediu um rei, e eles lhe deu Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim, e ele reinou por 40 anos. Mas Deus removeu Saul e colocou no seu lugar a Davi, a respeito de quem Deus disse: Davi
filho de Jessé, é um homem segundo o meu coração, fará tudo que for da minha vontade. Deixa eu tentar colocar de outra maneira. Falar tudo que eu coloquei sobre a sua vida para fazer. Isso chama-se encargo. Aquilo que Deus coloca sobre a nossa vida, a responsabilidade que Ele coloca sobre a nossa vida para a gente praticar. A palavra encargo é exatamente isso. Um encargo, algo que você carrega, que foi dado por Deus, no caso do encargo ministerial. E então, o que Deus está falando é, Davi, ele recebeu um encargo, ele recebeu uma responsabilidade, ele recebeu algo que Deus queria que ele manifestasse, que ele fizesse. E aí, a Bíblia diz que ele conseguiu cumprir aquilo que Deus desejou que ele cumprisse. Ele fez aquilo que Deus queria que ele fizesse. Ele conseguiu realizar e praticar as responsabilidades que Deus tinha previsto para ele. Entretanto, todavia, assim como Davi, eu e você também temos um encargo dado por Deus, uma responsabilidade. Eu quero fugir da palavra propósito, porque encargo é algo parecido, entretanto, não é só um objetivo, mas é formas de fazer. Tá? O propósito é o que Deus sonha. O encargo é o que Deus sonha da maneira como nós fazemos. Não é só fazer o que Deus quer, mas também a forma como nós vamos lidar com aquilo que Deus nos pediu para fazer. E você vai perceber, e o meu desafio nessa manhã, tá? Nessa 14ª mensagem sobre restituição, é dizer que apesar da gente ter um encargo, e no caso de Davi, Deus dar um testemunho depois da sua morte de que ele conseguiu cumprir o encargo, existiram situações que por um tempo impediram Davi de cumprir esse encargo. Existem coisas que aconteceram que foram um impedimento na vida de Davi por um tempo para que ele cumprisse o encargo. E o nosso objetivo é entender alguns impedimentos que aconteceram na vida de Davi e como foi que Davi, através das suas decisões, das suas atitudes, ele conseguiu reverter esse impedimento temporário. Se você não entendeu, eu vou dizer para você o que eu quero falar. Na sua vida, na minha vida, nós recebemos responsabilidade de Deus. Só que no nosso dia a dia, na nossa caminhada, na nossa jornada, alguns momentos, situações, algumas sobre o nosso controle, outras fora do nosso controle, são apresentadas a nós e por causa destas situações, por um período de tempo, nós nos tornamos impedidos, nós ficamos privados de cumprir aquilo que Deus nos pediu para cumprir. Só que esses impedimentos, eles não podem nos parar, diga amém. Diga assim, os impedimentos não podem, não devem nos parar, nos impedir de cumprir o propósito de Deus, porque nós precisamos receber de Deus a aprovação no final da nossa vida. Então nós vamos passar por momentos onde vamos perceber que nós não podemos caminhar naquilo que Deus pediu. Isso é natural, acontece na vida de todo mundo, talvez esteja acontecendo na sua vida hoje. Situações que você olha e diz assim, Deus, neste caso eu sei o que o Senhor me pediu para fazer, mas eu não estou conseguindo fazer. Deixa eu dizer para você, sabe, o problema não é o que você está fazendo agora, o problema é se você não reverter isso, porque Deus tem uma restituição para esse tempo de impedimento. E é isso que eu quero ver na vida de Davi, situações que colocaram, foram vistas a respeito disso. Eu coloquei aqui, encargo é uma incumbência, uma responsabilidade, uma função dada por uma autoridade. O encargo, ele pode ser profissional, ele pode ser pedagógico, o encargo é uma responsabilidade. No nosso caso, nós estamos falando sobre encargo ministerial. Nós estamos falando sobre responsabilidade dada por uma autoridade, Deus. A vida de Davi é repleta de acontecimentos inspiradores, instrutivos e desafiadores. Ele recebeu um encargo da parte de Deus,
Ou seja, a responsabilidade de liderar o povo de Deus, e esse povo pertencia a Deus. Olha que responsabilidade. Davi recebeu a responsabilidade de liderar em nome de Deus. E é isso que você e eu temos de parte de Deus. Quando a Bíblia diz que nós somos embaixadores da parte de Cristo, a palavra embaixador, ela quer dizer aquele que representa a sua autoridade. Ou seja, o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, ele representa os Estados Unidos. Quando o governo americano manda um embaixador para cá, tá, aquele embaixador fala em nome do governo americano. Ele é aqui a voz da autoridade nos Estados Unidos. Sendo assim, o que a Bíblia está dizendo é que na terra, eu e você somos a voz de Deus. Ah, meu Deus, fala, diga amém. Não, você não entendeu. Eu e você somos a voz de Deus. Na terra, eu e você somos a voz de Deus. Então, se você, pastor, eu não sei qual é o meu encargo, eu vou te dar um. Você está aí para falar das coisas de Deus. Porque a Bíblia diz, Paulo diz assim, você é embaixador da parte de Cristo. Não está falando que o pastor é o embaixador, está falando que o crente é o embaixador da parte de Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Então, se existe pelo menos um encargo que todos nós temos, é ser porta-voz de Deus. É ser porta-voz de Deus. O próprio Senhor Jesus disse, sabe, e deixou uma mensagem, portanto, meus amados irmãos, ide, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então eu e você temos um encargo que cabe a todos nós, independente da sua função, da sua profissão, da sua idade, do seu estado social. Nós temos um encargo, a anunciar as verdades de Deus. Esse é um encargo que está sobre a sua vida. E a minha pergunta em cima desta proposta é, para pensar o que está te impedindo de cumprir esse encargo. Covardia, indisposição, falta de consciência de que você é responsável por isso. Se você tem um encargo, e eu quero dizer para você que nós vamos chegar lá em cima e nós vamos prestar conta da responsabilidade que Deus colocou sobre a sua vida e sobre a minha. E você pode falar de muitas maneiras. Como dizia já um grande avivalista, pregue, ainda que seja sem palavras. Você prega a sua vida, você prega a sua retidão. Anunciar as verdades do Evangelho, ser porta-voz de Deus, não significa só usar os lábios, não usar a expressão vocal, mas a sua vida, ela é um testemunho que pode converter muita gente. Até onde você verdadeiramente tem feito e tem valorizado esse encargo que Deus colocou. Entretanto, assim como Davi e alguns outros, Deus coloca um encargo ainda mais elevado, que é expressar a liderança, trabalhar a liderança, liderar a casa de Deus, liderar setores da igreja. Alguns encargos, eu chamo isso de encargos ministeriais. Você tem um encargo de vida, como cristão de falar, você tem um encargo ministerial de trabalhar. Se o encargo de vida é representar Deus, o encargo ministerial é trabalhar para Deus. E aqui vem outra situação. Todos nós fomos chamados para trabalhar. João capítulo 15, versículo 16 diz, não fosse vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós, e eu vos nomeei para que vades, deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Ele está dizendo assim, gente, você precisa produzir fruto através de você. Você precisa fazer alguma coisa. Sabe, Paulo diz assim, pregue a tempo e fora de tempo. Paulo diz assim, não me canso de pregar o evangelho, eu prego o evangelho, eu não tiver que pregar. Sabe, eu me faço de grego para conquistar os gregos, de judeu para conquistar os judeus, de gentio para conquistar os judeus. O importante é que eu consiga exercer o meu ministério, eu consiga exercer a minha influência. Então, eu e você temos encargos de vida cristã, como cristão, e nós temos encargos como líderes, como trabalhadores, como servos, como mordomos adiante disso. Eu quero dizer para vocês que nós recebemos o mesmo encargo da parte de Deus. E que, a exemplo de Davi,
algumas vezes nós somos impedidos de exercer esse encargo. E no final da minha mensagem eu quero trabalhar quais são as lições que aprendemos com Davi para servir as pessoas, desenvolver o nosso encargo e servir a Deus. Primeira verdade. Assim como Davi, você e eu fomos escolhidos para servir a Deus e as pessoas. Diga amém. De novo, fala comigo. Assim como Davi, eu fui escolhido, recebi o encargo para servir a Deus, servindo pessoas. Davi recebeu um encargo de Deus de servir a sua família. Diga amém. Davi serviu seu pai. Quando você olha a vida de Davi, você vê Davi servindo seu pai. A Bíblia diz que ele cuidava dos rebanhos do pai antes dele ser pastor, antes dele ser ordenado líder. Depois que ele foi ordenado líder, ele falou assim: não vou brincar, não quero mais servir para pai, não vou brincar, agora eu sou autoridade. Agora que eu fui ungido, agora vai ver, eu vou arrebentar. Papai, se vira com o seu rebanho. Verdade ou mentira? Mentira. A Bíblia diz que depois que ele foi ungido, no dia seguinte ele voltou a fazer exatamente a mesma coisa que ele fazia. Sabe por quê? Porque a unção, para que você possa manifestar a sua autoridade, ela tem um processo de serviço. A unção não te traz de um degrau para o topo. Ela só te leva com uma autoridade de chegar lá mais rápido com a graça de Deus. Só isso. Davi volta a trabalhar. E a Bíblia diz que Davi, ele entrava, ele muitas vezes ia servir a Saul, nós vamos ver isso. E a Bíblia diz que ele entrava e saía para voltar para cuidar do rebanho. Olha, presta atenção. Sabe, Davi recebe o encargo de servir o seu pai. Ele cuida das coisas do seu pai terreno. Ele é ungido rei. E essa unção não corrompeu o coração dele. Ele não deixou a unção subir na cabeça. Ele voltou e depois de ungido ele continuou servindo o seu pai. A Bíblia diz que ele entrava e saía da presença de Saul e voltava para servir o rebanho. Davi serviu seus irmãos. A Bíblia fala que, em certa ocasião, os irmãos estavam numa guerra com os filisteus, Golias, e Davi estava cuidando do rebanho do pai, e o pai mandou chamar Davi e falou: Davi, vem cá, pega esse queijinho aqui, ó. Eu descobri que Jessé era mineiro. Pega esse queijinho aqui, leva lá para os seus irmãos na guerra, pega esse pouquinho aqui também, leva para o rei, sabe? Davi, ele serviu os seus irmãos. E, gente, irmão igual aos irmãos de Davi, só misericórdia. Pensa num trem de gente complicado. Eles detestavam Davi. Eles detestavam. Davi estava pegando queijinho, ele levando o queijinho lá para servir os seus irmãos. E quando ele chega, ele vê os filisteus e ele faz uma pergunta só uma pergunta. Eu falei: o que é isso? Por que esse cara está fazendo isso? Por que vocês não estão fazendo nada? O irmão falou: sai daí, o seu convencido. Está fazendo o que aqui? Por que você não volta lá para cuidar daquelas poucas ovelhas que você cuidava? Aí Davi falou assim: puxa, eu não posso falar nada. Sabe aquele tipo de irmão que você tem, que você não abre a boca e ele está batendo em você? Esse era o irmão de Davi. Mas mesmo com o irmão desse quilate, ele continuava servindo seus irmãos. Diga amém. Porque ele entendia que era um encargo. Deus tinha dado a ele uma responsabilidade. Davi serviu seus parentes. 1 Samuel, capítulo de número 22, quando Davi está fugindo de Saul e ele entra na caverna de Adulão, versículo 1 diz o seguinte: Davi fugiu de Agate, escondeu-se na caverna de Adulão. Quando souberam disso, seus irmãos e seus parentes foram encontrá-lo ali. Ou seja, Davi serviu seu pai, Davi serviu os irmãos encrencados, Davi serviu seus parentes. Davi serviu suas esposas. Davi teve 3 esposas famosas e uma outra mais ou menos. E você vai perceber, não vou ter tempo de pregar sobre o relacionamento de Davi com as esposas, mas a todas elas Davi serviu.
Davi serviu o seu matrimônio. Davi honrou o seu matrimônio servindo. Davi serviu seus filhos. Davi tinha uma filharada que talvez fosse mais encrencado que seus irmãos. E nós vamos ver algumas facetas das quais Davi serve os seus filhos. Primeira coisa, quer dizer, o primeiro encargo que está sobre a sua vida. Você quer servir a Deus? Então sirva a sua casa. Ai, meu Deus do céu, por favor, reage, faz alguma coisa aí. Se você não entendeu, eu vou repetir. Se você não consegue servir a sua casa, para com essa conversa de servir a Deus. Para com essa conversa fiada de que você serve a Deus, porque você não serve a Deus se você não serve aqueles que Deus te confiou. Os primeiros da tua casa. Se você não serve seus filhos, você não serve sua esposa, você não serve seu pai, mas é encrencada. O que eu estou dizendo é que Davi tinha um monte de gente encrencada, e mesmo assim ele entendia que ele tinha uma responsabilidade de Deus, e ele decidiu servir, não por aquilo que as pessoas eram, mas por aquilo que Deus tinha dado a ele como responsabilidade. Pastor, meu casamento é encrencado, e o Kiko, como diz o Elinho? Meus filhos são rebeldes, e o Kiko? Meus parentes, tudo enrolado, deve muita grana. Eu sei que tem gente aqui que sabe o que eu estou falando. Pensando num troço complicado. Teve uma época na nossa vida, na vida minha, eu, na minha vida da pastora Mirna, querido, que eu estava, assim, a gente estava vivendo um período muito próspero. E eu me lembro que meu coração estava ficando doído. Porque era um tal de gente procurar a gente para pedir dinheiro emprestado. E a gente prestava com todo carinho. E a Bíblia diz que quando você emprestar, dá. Porque se você ficar querendo receber, você vai ficar chateado com aquela pessoa. Mas isso é muito bonito, só não é fácil de praticar. Aí, só não é fácil de praticar, né? É muito romântico isso. É bíblico, é verdade. Mas viver isso não é fácil. E na verdade eu tinha emprestado, não tinha dado. E aquilo está matando meu coração. Me lembro, nós estávamos no Canadá, 1996, não vou esquecer isso nunca. Numa conferência chamada Amor do Pai. Rapaz, a mulher começou a pregar sobre esse negócio de perdoar parente, perdoar. Eu falei, não, Jesus, não vou perdoar. É muita grana. E comecei a fazer conta. Edivaldo, comecei a fazer conta. Fulano me deve tanto, fulano me deve tanto, meu outro me deve tanto. Sabe, de 10 real a R$1.000, era muita gente devendo dinheiro. E no meio daquela conversaiada toda, a menina estava do meu lado. Deus começou a mexer, ela olhou para mim, cara, terrível. É a coisa mais dura da minha vida, quando a minha mulher dá aquela olhada assim, ó. Sabe, não vai fazer nada não. Eu olhei para ela e falei assim, tá a fim de perdoar todo mundo? Ela falou, tem jeito? Depois de ouvir isso, tem jeito? E aquele dia nós juntos fizemos uma oração, entregamos, e literalmente perdoamos todo mundo. E eles bem gostaram que não tiveram que pagar nada. Mas tudo bem, está perdoado. Queridos, deixa eu colocar para você algo aqui. Eu e você recebemos uma responsabilidade. A primeira responsabilidade da terra é a sua casa, é a sua família, é a sua esposa, é o seu matrimônio, é os seus parentes. O velho chavão do Ministério de Família. O que adianta ganhar o mundo e perder a sua casa, perder seu casamento, perder seus filhos? É um chavão que é verdade. Se você recebeu um encargo da parte de Deus, ministerial, que você vai prestar conta, é da sua casa, é dos seus filhos, dos seus parentes. Eu acho que esse foi o grande segredo de Josué. Quando ele vira e diz assim, quer saber outra coisa? Quanto a vocês, fazem o que vocês quiserem da vida. Mas eu tenho uma responsabilidade com a minha casa e eu digo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Custe o que custar, seja necessário fazer o que for necessário, a minha casa vai servir ao Senhor. Desde que nós nos casamos, nós oramos intensamente pelos nossos filhos, pelos nossos genros, antes deles existirem, e agora oramos pelo nosso netinho, porque nós temos certeza
de que Deus colocou uma família sacerdotal sobre o nosso cuidado, sobre a nossa responsabilidade. E esse é o seu e o meu primeiro grande encargo, pelos quais você não vai poder correr dele. E você vai ter que dar conta, e eu também, quando nós chegarmos lá em cima. Davi recebeu o encargo de Deus de servir as autoridades ministeriais, sujeitando a elas. Olha isso. Davi serviu e se sujeitou a uma autoridade ajustada. Samuel. Samuel era um cara bom de servir. Tem gente que bota sobre a vida da gente, é bom de servir. Sabe aquela autoridade ajustada? Você diz assim, aí você, ai que prazer servir ele. Sabe aquele cara bonzinho? Sabe? Você olha, ai, minha referência, meu Samuel. Sabe? Davi não tinha nenhuma dificuldade, e talvez nem você, espero, de servir gente ajustada. Porque é uma responsabilidade servir autoridades. Mas Davi também se sujeitou e serviu a responsabilidade não tão ajustada. Em outras palavras, desajustada. Davi serviu a Saul. Porque servir a gente boa é muito fácil. Servir a gente encrencada é difícil. Mas o encargo que está sobre a minha vida e a sua vida não é servir a autoridade que eu quero ou aquilo que ela é. A minha responsabilidade é servir a Deus servindo ela. Porque se ela é desajustada, quem vai ter que cobrar dela vai ser Deus e não serei eu. Quando você não serve uma autoridade, porque você julga se ela merece ou não, você está fazendo o papel de Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 18 em diante, ele vai dizer assim, vós servos, sede submissos a vossos senhores, não somente aos bons e equilibrados e moderados, mas servi e sujeitai-vos também aos maus, porque é isso que agrada a Deus, quando você tem consciência de que por causa de Deus, você serve aquela pessoa. Servir a autoridade desajustada é botar a faca no dente, travar e dizer assim, vou servir. E dizer assim, papai, tu tá vendo. E deixa Deus cuidar dela. E deixa Deus cuidar dela. Eu quero dizer para você que não é você o responsável em punir uma autoridade desajustada. Isso é função de Deus. É função de Deus. Toda vez que você faz algo contra uma autoridade espiritual, que você julga que ela não merecia e por isso você não faz, você está sendo rebelde a Deus. Porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 13 que a autoridade representa Deus. Toda autoridade foi colocada por Deus e não há autoridade que não venha de Deus. E ainda diz, aqueles que se rebelam contra a autoridade que Deus colocou, se rebelam contra o próprio Deus. Ou se você não entendeu, Davi recebeu um encargo de servir as autoridades, fossem elas boas, fossem elas ruins, fossem elas ajustadas. Isso era o encargo, isso era a responsabilidade que estava sobre a vida dele. Davi serviu e se sujeitou a autoridades quando recebia dela uma palavra de afirmação, mas também se sujeitou quando recebia dela uma palavra de repreensão. Uau! Como diz os hermínios, show! Você não entendeu, né? Quando Natan chegou para ele e falou assim, pode fazer aí, tá joia. Deus deixa você construir esse templo. Yes! Aí quando Natan diz assim, pecador, tem que morrer. Ele servia do mesmo jeito. Pastor, o que você está tentando dizer? É que o encargo que está sobre a sua vida não depende se a autoridade te aplaude ou te critica. Se ela é instrumento de Deus para te honrar e exaltar, ou se ela é instrumento de Deus para te corrigir. Você não pode deixar de servir porque aquela pessoa não te elogiou. Se você só serve por causa do elogio, você serve por interesse. Terceiro lugar,
Davi não só serviu sua família, não só serviu as suas autoridades, mas Davi serviu os seus subordinados. As pessoas estavam abaixo dele. A Bíblia de 1 Samuel, capítulo 22, a partir do verso 2 em diante, que Davi entra num lugar chamado Caverna de Adulão, e quando chega ali, vem 300 caras encrencados, endividados, enrolados, amargurados de espírito, só gente boa. Estava todo mundo escondendo do Serasa. Está escrito lá. Não tem a palavra Serasa, mas está escrito lá. Gerente de banco estava tudo atrás dos caras e não achava que estava na caverna. Sabe o que eu estou falando, né, Ricardo? Que gente que se coloca dentro da caverna para esconder. Porque está devendo tanto que não pode aparecer. Aí vem 300 caras enrolados, endividados, encrencados. E a Bíblia diz, uma das coisas mais fantásticas sobre a vida de Davi, a Bíblia diz, e Davi se fez chefe deles. Davi falou assim, eu decido pegar esse monte de gente encrencada e vou cuidar deles e vou servir a eles, porque esse é meu encargo. Davi tinha o encargo de pegar gente enrolada e desenrolar, gente endividada e ajudar a sair da dívida, gente amargurada e curar, gente sem propósito. Ouça, eu e você temos o encargo de ajudar pessoas que ninguém quer ajudar. Isso é um encargo. É um encargo que está sobre a nossa vida. Quando você fica escolhendo qual é o subordinado que você quer ajudar, furada. Errado. É claro que é melhor você ter um monte de gente que te agrada, um monte de gente ajustada, um monte de gente especial. Hoje pela manhã, ontem à noite, né? Eu e a esposa estavam fazendo uma relação de quanta gente maravilhosa tem nessa igreja. Nós estamos constrangidos num tempo de oração pela disposição que a gente tem nessa casa de gente que quer servir, que nos ama, que fazem coisas que não vou contar aqui, porque não estamos querendo enaltecer ninguém, não queremos dar nome de ninguém, mas pessoas que, sabe, simplesmente o coração delas está em servir. É muito bom ter esse tipo de gente, mas também no mesmo jeito, a gente tem gente aqui, mas difícil. Pensa num trem complicado. Só que o meu encargo não foi escolher a qual subordinado servir. O encargo de Davi não era escolher quem é que ele ia servir. Ele nasceu, recebeu uma responsabilidade de servir a todos aqueles que Deus colocava na vida dele. E ele tinha consciência de que Deus havia habilitado ele, dado a ele a responsabilidade de ajustar e reconhecer aqueles que estavam andando bem e transformar aqueles que estavam enrolados. Diga amém! Você está entendendo? Você percebeu que nós somos uns Davizinhos? Quarto lugar, Davi recebeu o encargo de servir os seus amigos e também os familiares dos seus amigos. Davi serviu a Jonatas e Davi serviu a Mefibosete. Queridos, se existe algo precioso que Deus coloca na nossa vida, chama-se amigos. Só que eu tenho uma notícia para te dar. Amigos não é para te servir. Amigo é para você servir a Ele. Ter amigo que sirva você é muito bom. Mas a verdadeira amizade, ela é norteada no amor que dá. E não só no amor que recebe. É muito bom ter gente que se chama amigo e que te abençoa. Mas você tem que ser abençoador. Essa era a função de Abraão. A Bíblia diz que Deus faz uma aliança com Abraão. Eu abençoarei aqueles que te abençoarem. Então, como representante de Deus, pessoas que nos abençoam serão abençoadas por causa do encargo que a gente carrega. Davi, em quinto lugar, recebeu o encargo de servir os seus inimigos. Ah, agora ficou ruim, né? Servir amigo é bom. Mas Davi recebeu o encargo de servir aos seus inimigos. Ele tinha um coringa, o arqui-inimigo do Batman. Saul era o coringa na vida de Davi. Pensa num cara que queria
o mal de Davi. Mas eu não quero falar se isso. Teve uma outra cena, está lá em 1 Samuel, capítulo 27, olha o versículo 12. 1 Samuel 27, versículo 12. A nação de Israel tinha um povo que odiava eles, chamava os filisteus. Olha o que diz o versículo 27, 12. Aques acreditava que Davi pensava. Aques acreditava em Davi e pensava: a esta altura, o povo de Israel deve odiá-lo muito. Agora ele ficará aqui e me servirá para sempre. Agora anda um pouquinho mais, 29, capítulo 3. Tá? Aques era o rei dos filisteus. Aques 29, então diz assim, ó. Então, os comandantes filisteus perguntaram: o que este hebreu faz aqui? Falando de Davi. Aques respondeu: este é Davi, o servo do rei Saul de Israel, e já faz tempo que está comigo, e desde o dia em que chegou até hoje, não encontrei nele nenhuma falta. Ou seja, ele entrou no meio dos filisteus. A história é longa, tem que ter uma pregação sobre isso. Davi está fugindo de Saul, ele vai e entra na terra dos filisteus, e ali na terra dos filisteus, ele chega ali no meio dos inimigos. E ele ia morrer. Sabe como é que ele foi aceito pelos inimigos? Servindo a eles. Quando você vai no capítulo 28, 29, principalmente no capítulo 29, você vai perceber que Davi ganhou uma terra chamada Ziglag, dentro da terra dos filisteus. Ali ele botou o seu exército. E a Bíblia diz que todo dia ele saía para guerrear a guerra do inimigo, arco número 1 dele. Quando o pessoal vinha contra os filisteus, Davi ia ficar defendia o inimigo. E a Bíblia diz que ele não deixava nenhum cara vivo. Está escrito lá, depois leia a Bíblia. Não ficava o único vivo dos inimigos dos filisteus. Sabe o que é você servir o cara que quer te matar? Servir os seus inimigos. Ao ponto de que você vê Aques dizendo assim, sabe, eu tenho certeza de que Davi vai me servir. Ei, servir amigo é fácil, servir inimigo é uma ordem. Servir amigo é um prazer. Servir o inimigo é ser crente. Porque é isso que o Sermão do Monte fala. Amar a quem te ama é muito simples. Agora, amar a quem te odeia é mandamento. Amar a quem te ama é prazer. Amar quem não ama você é dever. Se você não lembra disso, volta para as 20 mensagens do Sermão do Monte, você vai entender. Jesus falando sobre isso. Ame o seu inimigo. Aquele que te bate, dá a segunda face. Aquele que te pede, dá o dobro. Qual o encargo que estava sobre a vida de Davi e sobre a sua vida? Serviu sua família, serviu as autoridades, serviu os subordinados, serviu os amigos e serviu os inimigos. Esse é o encargo que está sobre a nossa vida. Esse era o encargo que está sobre a vida de Davi. Era esse o ministério dele. Segundo ponto da nossa mensagem é: assim como Davi, por muitas vezes e por várias razões, somos impedidos de exercer o encargo recebido. Primeiro, a primeira vez que Davi foi impedido, que eu coloquei aqui, Davi foi impedido de exercer o seu encargo ministerial pelas autoridades terrenas. Embora ele tivesse o encargo, as autoridades não deixaram. Está entendendo o que eu estou falando? Ele tinha uma função, mas as autoridades impediram ele de servir. Saul fez isso. Ele servia a Saul, Saul não quero servir mais. E perseguiu a Davi. E Saul rejeitou. Saul impediu que Davi o servisse. Agora não era mais Davi servir a uma autoridade ruim. É a autoridade ruim que não queria que ele servisse mais. Então, embora ele tivesse o encargo, embora ele tivesse a responsabilidade, ele não conseguiu. Para ele, já não fazia diferença se era bom ou se era ruim. Ele tinha a disposição, e eu provei que ele tinha a disposição de servir. Agora, a autoridade diz: eu não quero que me sirva. Aí eu tenho uma coisa para te dizer. Você e eu já passamos por isso. De gente que chega e diz assim: você comigo não trabalha. Eu não deixo você exercer o chamado de Deus, o que Deus colocou na sua vida, você não vai exercer do meu lado. Isso é mais comum do que você imagina. Eu não estou falando de não querer, estou falando de ser impedido de.
Segundo, Davi foi impedido de exercer o seu encargo ministerial também pelo próprio Deus em algumas ocasiões. Deus o privou, falou, agora não, nesse momento não. Interessante. A Bíblia fala que Davi queria construir um templo e se prepara. Hoje à noite tem uma mensagem fantástica para pregar. Hoje à noite eu vou pregar sobre Malaquias, capítulo 3, dizendo assim, quem está preparado para a volta de Jesus? Se prepara, como dizia na minha terra, porque a Jurupoca vai piar. Hoje à noite estou com a vontade de pregar. Eu preguei essa mensagem na Lagoinha, sexta-feira, sábado, nem sei qual foi o dia que eu preguei. Algo muito forte. Eu quero ministrar hoje à noite. Davi recebeu o não de Deus. Recebeu o não de Deus. Ele queria construir um templo, Deus falou, não quero que você construa. Agora não é mais a terra que diz não, é o céu que diz não. A minha pergunta é, o que você faz quando o céu diz não? Qual a tua reação quando o céu está dizendo, eu não quero que você diga lá? Davi foi impedido e acabou comprometendo o seu encargo ministerial pelas escolhas erradas que fez. A respeito, igualzinho Sansão. E eu estou rodando o toco para falar que Davi é você. Davi sou eu. E como eu estou com unção profética esses dias, eu quero dizer para você que algumas das vezes que nós somos impedidos de desenvolver e de exercer, você precisa voltar logo, senão eu vou tomar o lugar dele só para profetizar aqui. Está voltando, está curadão, graças a Deus. Sabe, Davi, através das suas escolhas erradas, ele comprometeu o encargo dele. Ele mesmo foi o agente impeditivo de exercer o encargo por causa das decisões que ele tomou. Olha só, tá? Presta atenção. O seu pecado comprometeu o seu encargo. Glória a Deus! Eu quero dizer a você que muitas vezes são os nossos erros que impedem da gente fazer o que Deus mandou a gente fazer. Cuidado, cuidado e cuidado com as Betsebas da vida. Se você não sabe quem é aquela mulher bonitona, pomposa, violão, aquela potranca, que Davi era na janela e falou assim, é tu mesmo, é nós. E não aguenta. Tem muita gente que parou de desenvolver o seu encargo por causa de pecado sexual. E tem muita gente me ouvindo e sabe o que eu estou falando. Muito cuidado. Muito cuidado. Porque essa é uma área fatal. É uma área terrível. Terrível, terrível, terrível. Davi pecou, e quando Davi se prostituiu, ele comprometeu o seu encargo. Ele não pôde desenvolver o seu encargo por causa do pecado que ele cometeu. Davi comprometeu o seu encargo ministerial quando ele insistiu no erro. Porque pior do que você errar é você continuar errando consciente do erro. Se Betseba, a mulher que ele tomou, foi um erro, matar Urias foi a insistência do erro. O problema do erro é quando você não encontra lugar de quebrantamento, de arrependimento, e você vai se afundando no erro de tal maneira, e você fica arrumando desculpa. Foi o que Davi fez. Davi ficou arrumando pretexto para esconder o erro dele. Cuidado quando você errar. Se você não encontrar lugar de quebrantamento, você vai arrumar jeitinho para esconder o erro, e você vai errar mais, vai errar mais, e vai errar mais, e vai errar mais. Davi tinha adulterado. Aí a mulher ficou grávida, porque o diabo, ele te ajuda a fazer, mas não te ajuda a esconder.
Eu vou repetir. O diabo te ajuda a fazer, mas ele não te ajuda a esconder. Ele te expõe. Ela ficou grávida. Quando ela ficou grávida, em vez de Davi chegar lá assim, pequei, dancei. Sabe o que ele faz? Como é que eu vou esconder esse pecado? Aí ele trama, vou chamar o marido dela que está na guerra e vou trazer o marido dela para ele deitar com ela, porque aí ele vai achar que o filho é dele. Só que Deus sabia que Davi estava enrolando. Deus foi lá, botou no coração de Urias, falou assim, deita com ela não. Cara, só Deus para fazer um negócio desse. O cara era dias sem a esposinha dele. Os hormônios deviam estar em cima da cabeça, já aqui, ó. Sabe lá quantos dias o cara estava na guerra? Estava chutando parede. Aí Davi manda chamar ele. Ele olha aquele mulherão e Deus fala assim, deita com ela não. É só Deus fazer um negócio desse, cara. Como é que um homem não deita com a mulher depois de tanto tempo? Porque Deus queria ensinar uma lição para Davi. E a Bíblia diz que ele sentou na porta da sala, mas não entrou no quarto para deitar com a mulher. E sabe qual é a ideia dele? Eu não posso deitar com a minha mulher enquanto meus amigos estão na guerra. Vou ficar aqui. Quando Davi viu que não deu certo, em vez de se arrepender, ele deu um passo a mais no erro. Ele falou, já que Deus não deixou matar ele, eu mato sozinho. Mandou ele de volta para a guerra e mandou uma carta para o rei, para o Joabe lá. Falou assim, bota ele na frente de batalha, para que o primeiro tiro mate ele de uma vez. Sabe, queridos, o erro nos impede, os erros nos comprometem de exercermos o nosso encargo. Mas a insistência no erro, ela é fatal e ela pode definitivamente tirar fora do teu encargo. Davi, ele foi impedido de exercer o seu encargo pela tolerância com o erro dos filhos dele. Quando Davi não corrigiu seus filhos, ele comprometeu o seu encargo. Quando você vai a 1 Samuel capítulo 13, não tenho tempo de ler o texto, a Bíblia fala sobre a história de Tamar, uma das filhas de Davi. E Tamar era uma moça muito bonita, e um dos irmãos dela, chamado Amon, olhou para ela um dia e desejou ela. E aí, quando você lê, hoje eu li todo o texto ali de 1 Samuel 13, ele está lá, né? Uau, eu quero a minha irmã, eu vou pegar a minha irmã, e está sonhando com a irmã, e Deus com a irmã. E ele não conseguiu fazer nada. Mas pior do que você desejar é ter um amigo que te empurra para o erro. Ele tinha um amigo chamado Jonadab, que era primo dele. Colado com ele assim, Eu falei, rapaz, pega ela, rapaz, tá louco? Ficou doido? Pega ela. Sabia que Jonadab dizia assim, vai lá, cara, erra mesmo, na boa, erra mesmo. Aí ele ficou animado porque recebeu um bom conselho. E foi lá, traçou a Tamar. Quando ele fez isso, a história é longa, depois você lê 1 Samuel capítulo 13. O irmão da Tamar chamava-se Absalão. Aí Absalão soube e ficou irado. Só que a ira de Absalão ficou maior ainda quando ele viu que Davi não ia fazer nada. Presta atenção, deu para entender? Um irmão traça a irmã, o pai sabe e não faz nada. Aí o outro irmão, por causa da falta de posicionamento do pai, ele decide matar o irmão. Arma uma falcatrua lá, finge que vai fazer uma caça, em vez de caçar um coelho, caça o próprio irmão e mata o irmão. E sabe o que Davi faz com Absalão? Nada. Manda ele dar uma voltinha. Ouça, cuidado com que tipo de criação de filhos você tem exercido na sua vida. A maneira como você está criando seus filhos pode comprometer o encargo da sua vida. Isso não é congresso família. Eu estou fazendo uma força danada para o Luciano fazer para a gente um dos próximos simpósios sobre como flechas, filhos e pais. Escreveu um livro extraordinário. Vá na internet, compra o livro do Luciano. Eu li, eu estive agora no hotel, eu estava com o Luciano lá.
Eu li umas 15 páginas, vontade de ler. Extraordinário sobre criação de filhos, importância de criação de filhos. E ele conta uma experiência muito forte de que Deus avisou ele 2 anos antes do filho nascer, que quando o filho dele, mais velho, tivesse 2 anos e meio, ele seria aprovado. E se ele fosse reprovado, ele teria comprometido o ministério dele. Ele conta essa experiência quando Israel, com 2 anos e meio, ele teve que corrigir Israel 9 vezes, porque o Israel não cedia o filho dele. E depois da 9ª vez, eles fizeram uma aliança, e está aí um menino hoje chapando no ministério, com milhões e milhões de visualização, amando a Deus, porque ele foi posicionado com os filhos. Ele não comprometeu nem o ministério dele, nem o encargo dele, nem o encargo do filho. O que você está fazendo com o teu filho? Que tipo de criação você está dando para o teu filho? O que você está fazendo? Porque foi exatamente esse tipo de comportamento, sem se posicionar com relação a filhos. Nós podíamos contar algumas experiências. As nossas filhas não são santas. Nós já tivemos que nos posicionar com elas e corrigi-las severamente. Uma vez uma das nossas filhas fez algo que não devia ter feito, e nós fomos consertar ela, a pastora Mina foi, e foi fazer com que ela fosse diante da pessoa ofendida, e a pessoa falou, não, faz isso não, está tudo certo. Rapaz, se tivesse largado mão, a bichinha podia ter se perdido. Me lembro meu pai me contando que um dia, ele era criança, brincando de matar passarinho, sabe? Ele pegou, jogou na janela do vizinho lá, quebrou a janela. E aí minha avó pegou ele, meu pai contava sempre isso pra gente. Pegou ele, levou lá na casa do vizinho. Ela falou, o que o senhor quer que faça com ele? Não, o garoto é bonzinho, foi sem querer. Faz isso não, tá perdoado. Mas você não vai dar nada não? Então eu dou. Pegou uma varinha de goiaba e falou assim, ó, isso aqui é para você aprender. Ele te perdoou, mas eu te corrijo, eu te amo. Pá, nunca mais. Nunca mais. Varinha mágica. Você acha que a forma como você trata o seu filho compromete o teu chamado? Uau, diga amém. Tá tudo muito tenso. Tá doendo, tá? É para doer mesmo. Porque o objetivo aqui é que você tem um encargo e você não pode deixar esse encargo comprometer. Agora eu vou entrar numa área que impediu Davi comprometer o encargo dele. Essa aqui dói também. As iniciativas de fazer o que Deus não pediu também compromete o encargo de Davi. Quando você faz o que Deus não te pediu para fazer, você compromete o que Deus te pediu para fazer. Não, vou repetir. Dá um glória a Deus, por favor. Está muito quieto esse troço aqui. Faz alguma coisa, faz barulho aí, faz alguma coisa, diga amém, aleluia, eu recebo, eu sou Davi. Faz alguma coisa assim. Estou começando a ficar preocupado, estou achando que eu estou bravo demais hoje. Quando você faz o que você quer fazer, você se compromete você compromete aquilo que Deus te pediu para fazer. Quando você decide o que é que você vai fazer, quando você se posiciona para fazer o que você quer, do seu jeito, você compromete aquilo que Deus quer que você faça do jeito dele. Isso fica muito claro nas Escrituras Sagradas, ali em 1 Crônicas 21, capítulo 1. Olha lá, 21, capítulo 1 Crônicas 21, capítulo 1. Satanás se levantou contra Israel. E o que ele fez? Incitou Davi a fazer um censo. Diga assim, o censo não era de Deus. Davi deu lugar para uma proposta satânica que não tinha nada a ver com Deus. E por causa disso, dançou. Quando ele fez
fez o que ele queria, ele comprometeu o encargo que ele carregava para fazer o que Deus o responsabilizou para fazer. Depois você leia todo o texto, você vai entender. Ele faz o censo, daqui a pouco a coisa fica muito feia, mas muito feia. Muito feia. Aí ele vai para Deus. Deus, você fez isso? Tomou uma decisão, deu tudo errado. Você vai, Deus, o que aconteceu? Um cinismo. Você já fez isso? Eu já. Repeti, já contei para vocês aqui. Deus me pediu para fazer uma coisa, vender uma máquina e tal, eu não vendi. Tive uma boa ideia. E depois, quando começou a dar errado, eu falei, Deus, o que o senhor fez? Eu falei, eu? Foi você, rapaz. Foi você, se vira nos 30 agora. A Bíblia diz que Davi, por causa dessa iniciativa instigada pelo inferno, que era o que ele queria, porque o inferno sabe o que você quer. Meu Jesus, presta atenção. O inferno sabe exatamente como te seduzir. Ele sabe o que está no teu coração que Deus não quer e você quer. Aí, Claudinha, ele vai lá e bota. Ele vai lá e coloca. Como você já queria, você diz assim, não é que o diabo está certo? É assim mesmo. Não é que o diabo está certo? Porque eu queria, o diabo quer, eu quero, ele quer, eu faço. Quando ele quer, você quer e você faz, aí Deus, tira a mão dele e fica de fora. Só que você compromete o encargo que Deus colocou sobre a sua vida. Quando Deus tira a mão, vem uma desgraça sobre a nação. E Davi, Senhor, o que foi que eu fiz? Davi é impedido de exercer o seu encargo ministerial por acontecimentos que ele não podia controlar. Eu estou colocando 4 grandes impedimentos, sabe, que levaram Davi a ser impedido. Ele foi impedido pelas autoridades terrenas, ele foi impedido pelo próprio Deus, ele foi impedido pelas escolhas erradas que fez, e eu falei sobre 3 escolhas erradas. Ele foi impedido por causa dos acontecimentos que ele não podia controlar. Agora não tinha nada a ver com ele. E aqui talvez seja uma das coisas que mais acontece na sua vida e na minha. A gente é impedido de exercer o nosso encargo por coisas que fogem ao nosso controle. E eu vou acelerar porque estou terminando aqui. Por exemplo, a rebelião do filho Absalão. Não estou falando daquela vez que ele matou, não. Estou falando depois, quando Absalão vai e toma o trono dele. Ele não podia impedir. Estou falando sobre a rebelião de um filho, que você cria, você recebe em casa, depois ele vai para a porta do teu palácio e diz assim, meu pai não liga para você não. Sabe que a coisa pior que existe é essa unção de Absalão. É um filho que perde o senso de gratidão e fica tentando jogar as pessoas contra o seu pai. Fica tentando disputar espaço com o pai. Sabe quem era Absalão? Ele falava assim, meu pai não liga para vocês, meu pai ficou importante. Meu pai agora, sabe, só está lidando nas altas. Agora eu tenho preocupação com você, eu te amo. Aquela conversa de serpente. Porque meu pai, ele está muito importante. Meu pai agora está nas altas lá, fica lá no palácio dele. Agora eu te amo, eu te adoro. Vem ficar comigo, fica lambendo. Mas a intenção por trás é jogar as pessoas contra o pai. O que Davi podia fazer com isso? Não foi ele que provocou isso. Porque estava no coração de Absalão. Filhos que têm corações de Absalão. E pior, intencionalmente. Quer ver outra coisa que Davi não podia evitar, que acabou sendo um comprometimento? A traição de um subordinado. Traição. Joabe deliberadamente traiu a Davi. Não tem tempo de contar a história. Era um general, era alguém que ele colocou no staff dele. No staff. Fazia parte do governo dele, ele foi lá e traiu. Deliberadamente. Quer ver outra coisa? A morte de um filho. Quer ver outra coisa? A fome e a seca
por causa do pecado de Saul. A Bíblia diz, em 1 Samuel capítulo 21, versículo 1, tá? 21, e eu estou terminando. Agora eu vou falar da coisa boa, como é que Deus restitui. 1 Samuel, 2 Samuel capítulo 21, versículo 1, 2 Samuel 21, 1, vai contar a história do seguinte. Durante o reinado de Davi, houve uma terrível fome que durou 3 anos. O rei consultou o Senhor a esse respeito, o Senhor disse, a fome veio por causa de... Davi tinha alguma coisa a ver com isso? Não, mas tinha fome. E a fome estava impedindo dele exercer o seu chamado. Por causa de Saul e sua família. São culpados de terem matado os gibeonitas. Existem coisas que não tem nada a ver com você. Tem a ver com que aquilo que alguém fez e acaba respingando em você. Não tem tempo de contar o contexto. Em outras palavras, Josué tinha feito uma aliança, ele não podia quebrar a aliança, Saul quebrou essa aliança e quem pagou o pato foi Davi. Existem coisas que nos impedem de exercer nosso chamado, que não tem nada a ver conosco. Por exemplo, deixa eu falar para você, quantas pessoas estão impedidas de exercer o chamado por causa da fome, da pandemia de hoje, do coronavírus? Você tem alguma coisa a ver com isso? Foi você que criou ele? Eu estava com um amigo ontem, ele falou assim, rapaz, quando esse vírus veio, eu falei assim, eu vou me lançar no meio desse vírus para pegar de uma vez. Eu conheço muito bem esse, é meu amigão. Aí, quando ele estava preparado, ele descobriu que numa cidade, perto da cidade dele, tinha um cara, amigo dele, que tinha pego o vírus, falou, vou lá na casa dele. Aí, quando ele estava para ir, descobriu que o cara foi internado, estava entubado, ele falou, quer não. Quer não. Não quer não. Sabe, não foi ele que se lançou no vírus, não foi o vírus, não foi, mas o vírus tem sido um impedimento. Você está entendendo que existem coisas que nos impedem de exercer o nosso encargo, que não tem nada a ver, tem coisas que são responsabilidade nossa, tem coisas que são as nossas falhas, mas tem coisas que fogem da gente. Terminando. 4º lugar. Quais as lições que aprendemos para ser restituído dos encargos, preste atenção, que nós deixamos, que nós não conseguimos exercer ou foi comprometido através do exercício. O que a gente pode fazer? Como é que nós podemos ser restituídos? Primeiro, ele deixou Deus cuidar das autoridades. Se o primeiro encargo que impediu foram autoridades humanas, em vez dele fazer alguma coisa, ele deixou Deus fazer. Diga amém. Você quer ser restituído daquilo que a autoridade não deixou você fazer? Se submete a Deus, se submete a ela. Aí você será restituído e vai voltar a fazer o seu encargo. Segundo, não ficou bicudo com as autoridades por ter sido repreendido. Em vez de ele ficar chateado com Natan, porque Natan repreendeu ele falou assim, senhor, é verdade, eu estou errado. Assuma teu erro e você vai ter a restituição. Não abandonou, terceiro lugar, não abandonou a Deus, nem ao seu encargo por causa do não de Deus. Quando Deus falou assim, você não vai construir o templo. Ele falou, tudo bem, o senhor não construiu? Estou nem aí, estou contigo no abro, conta comigo. Vou botar dinheiro, vou botar trabalho, vou botar oração. Porque não importa se o senhor me diz não, eu digo sim para o Senhor. 4º lugar, como é que ele foi restituído? Ele se sujeitou a pagar as iniciativas equivocadas e imprudentes. Quando ele fez o censo, ele foi impedido. Aí Deus falou assim, ele falou, Deus, o que eu preciso fazer? Mas faz o seguinte, o erro foi meu. A oração dele para Deus foi, o erro foi meu, não foi do povo. Aí Deus deu 3 opções para ele, não vou pregar sobre isso. Ele falou, faz o seguinte, Deus, larga essa turma lá, quem errou fui eu, mata eu. Detona eu. Assumiu a responsabilidade. E quando você faz isso, Deus te devolve, Deus te restitui. 5º lugar, se arrependeu dos pecados cometidos. Isso vai botar você de novo no eixo. E vai te dar o encargo, e vai te devolver o encargo. Fez em 6º lugar, e eu termino. Fez o que precisava fazer. Não importava o preço. Para trazer de volta a bênção de Deus para cumprir o seu encargo. Quando houve a fome, pelo erro de
de Saul, a Bíblia diz, pastora Mina, vem para começar a fazer a ceia. Quando houve a fome, pelo erro de Saul, a Bíblia diz que Deus falou para ele assim, os gibeonitas vão pagar o preço, vou dar o preço. E ele disse assim, gibeonitas, qual o preço? Ele falou, 7 filhos descendentes de Saul. Ele falou assim, eu vou pagar o preço que for necessário para ter a restituição do meu encargo. Fique em pé, por gentileza. Qual foi a minha tentativa de hoje? O que foi o meu desejo hoje? Eu e você recebemos um encargo da parte de Deus, uma responsabilidade para fazermos algo sobre a terra, seja ela pessoal, seja ela ministerial. Muitas coisas no nosso caminhar, elas podem ser impeditivos. Você recebeu o encargo para servir sua família, as autoridades, você recebeu o encargo para servir os seus irmãos, os seus parentes, você recebeu o encargo para servir o povo, você recebeu o encargo para isso. Você tem um encargo sobre a sua vida, você tem uma responsabilidade. Mas nessa jornada da vida, muitas vezes a gente é impedido ou comprometemos nosso encargo por coisas que acontecem, sejam elas cometidas por nós, sejam elas cometidas por alguém, sejam elas cometidas pelas circunstâncias que estão fora de nós. Mas o Deus a quem servimos é o Deus da restituição. E Ele te restitui a partir das suas decisões de consertar e acertar aquilo que te impediu. E sabe qual vai ser o resultado dessa restituição? Achei você. Deus vai dizer. Achei você. Achei. Achei o Nildo, achei o Léo, achei o Pernas. Achei o Cláudio. Achei o João. Achei um homem segundo o meu coração, que está disposto a cumprir o meu encargo sobre a face da terra. Achei Abel. Vocês têm um encargo, precisam cumprir ele. Não importa onde foi que se perdeu, vocês têm um encargo. Precisa. Louva a Deus pela vida de vocês. Amo vocês. Estou sentindo saudades. E Deus também. Feche seus olhos. Ore pela gente, pastora. Pai, muito obrigada, porque nessa manhã o Senhor investiu uma vez mais nas nossas vidas. Obrigada porque o Senhor nos tem dado princípios que podem fundamentar a nossa existência e nos tirar de um lugar de conforto e de aparente crescimento para um lugar de verdadeiro crescimento. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que essas verdades sejam relembradas pelo Teu Espírito durante essa semana. E diante das experiências da vida, dos desafios que nós encaramos todos os dias, o Senhor nos faça lembrar de como é o desejo do Teu coração, como o Senhor quer que nós venhamos a agir, como o Senhor quer que nós venhamos a nos relacionar e colocar em prática essas realidades. Pai, nós temos tido o encargo do Senhor com essa verdade de restituição. Sabemos que a restituição no que tange ao Senhor, ela já está liberada, mas existem princípios que nós precisamos praticar. E por isso eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que a conscientização das verdades do Senhor sejam sobre o teu povo. Que Deus, na manhã de cada dia, o Teu Espírito nos leve a viver essas realidades. Desatamos sobre o Teu povo a liberação, espírito de obediência, de submissão, de retidão, de compromisso com o Senhor e com a Tua palavra. Pai, queremos ser obedientes a Ti. A Tua palavra nos adverte que não adianta nada nós conhecermos e não praticarmos. Por isso, ó Deus, nós chamamos à existência a manifestação do poder do Teu Espírito, que nos habilita a vivermos em obediência aos Teus princípios, porque eles são vida e eles nos colocarão num lugar
que o Senhor tem sonhado para nós. Os teus princípios nos colocarão nos lugares que o Senhor determinou para cada um de nós. Nós desatamos sobre o teu povo esse mover de restituição e fazemos isso na autoridade do nome de Jesus, na proporção exata da obediência de cada um de nós, em nome de Jesus.